O legal seria um ratinho de zero central, mas difícil de achar na potência que nós precisamos aqui, mas ele vai atender bem, tá? Vão ver o funcionamento do motor, devo de contrário, não vou forçar a barra, senão danifica, mas vai dar para ver claramente isso, tá? Se esse aqui, desculpe, mas está difícil. Se esse aqui fosse o regulador de velocidade, esse vai ser o de tensão, o nosso reostato, tá? Eu não tenho aqui uma fonte de tensão contínua variável, vai ser o reostato, tá? Que no primeiro momento regula a tensão, depois regula a reativa. Mas quem fará o papel de turbina aqui? O nosso velho e camarada motor de corrente contínua, o colega de sempre, né? Ligado como? Ligado de forma excitação independente. Para quê? Para que esse processo de abrir e fechar a comporta fique bem visível nesse varivoltzinho aqui, né? Tranquilo ver isso, tá? Bacana? Ok? Mesmo porque nós também sabemos, dito isso aqui e dito na teoria, que o circuito de campo em derivação da máquina de corrente contínua é cuspido o circuito de campo da máquina simples. Eles são muito, mas muito semelhantes. Em bitola de cabo, em potência elétrica, geralmente 5, 8% da potência elétrica da armadura ao qual ele está conectado, né? Alimentado com tensões mais ou menos idênticas da armadura, um condutor fininho, por isso correntes muito pequenas. Na máquina CC, ela é estática, na máquina simples é girante, qual o problema? E que eu iria, oportunamente, usar a mesma fonte de alimentação para os dois campos, tanto da máquina CC quanto da máquina simples. E, obviamente, para que um campo não atue sobre o outro, iríamos colocar em paralelo para que tenha uma vida própria e uma vida independente. Tá? A ligação que vamos fazer aqui é a mesmíssima feita lá. Tá? Então, vamos lá, apresentando aqui os personagens, ou as personagens. Frequencímetro duplo. Isso aqui não é comparador digital analógico de frequência, é um frequencímetro duplo. Tá? Olha bem, um frequencímetro de Flam, ele usa lâmpadas vibráteis, tá? Ele trabalha como se fosse um piano de cauda. Você bate a tecla, oscila lá na nota que você quer ouvir. Então, vai aparecer aqui a lâmina vibrando na frequência que entra em ressonância com ele. É uma gracinha, assim. Até hoje, gente, até hoje, em usinas mais modernas que eu conheço, você vai encontrar o cidadão lá. Tá? Voltímetro duplo, também não é um comparador digital analógico, é o voltímetro duplo. Isso aqui é painel de paralelismo. Toda usina tem um só, mesmo que ela tenha 20 unidades. Tá? Lâmpadas incandescentes de baixíssima potência, aquela história. Ninguém melhor que o filamento de uma lâmpada dessa para indicar presença ou ausência de corrente de circulação. Como eu disse para vocês, né? 2 sequencímetros, um na máquina, outro na CEMIG, para trabalhar em par, para que você possa ferir sequência de fase. Podia ter um voltímetro zero, podia ter um sincrômetro, uma série de coisas, mas isso aqui é mais do que suficiente. Estamos muito bem amparados com isso daí, tá? Então, quem já está com... Perdeu a ficha. Imagina se você perde a ficha. Supervisora de usina, é sua. Só uma. Ah, mas tem 3, 4, 5 máquinas. Só uma. Numa usina só se deve entrar uma máquina de cada vez na barra. Não é que não pode, é não se deve. É questão de bom senso, tá? Só deve entrar uma de cada vez. Só deve sair uma de cada vez, tá lá. E essa ficha viabiliza que seja feito com tranquilidade. Mesmo que eu queira, eu não vou conseguir colocar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Essa ficha vai estar aqui, eu entro com essa. Entrou, eu tiro a ficha e jogo para cá, vai entrar com a outra. Tá legal? Combinado? Alguma pergunta? Não. Por enquanto não. Nós vamos realizar aquele procedimento desenvolvido com vocês na teoria, passo a passo. Tá? Então, para fazer uma aula legal, vamos lá. Barramento, painel. Tensão da máquina. Vai aqui, ó. 220, tanto faz motor ou gerador. Ligado em estrela. Aqui, então, a primeira coisa a ser feita. Já vi colegas meus aqui serem cozidos em banho-maria porque às vezes isso passou batido. Né? Ó, estrela motor, estrela gerador, não custa nada você já realizar essa característica do fogo de ligação estrela. Qual que é o estereótipo da estrela? Um ponto em comum entre as 3 paradas. Aqui você vai gerar então um ponto de entrada da máquina na barra. Tá?
Então, o nosso painel tem uma saída de tensão ou de energia bem caracterizada, 220 trifase 60 Hz, que coincide com a barra do painel. Tá? Aqui, vamos precisar de uma fonte de tensão contínua fixa para o campo da máquina de corrente contínua e da máquina síncrona. Aqui, ó, transformador, um diodão, 2 vezes 115 DC. Como eu disse para vocês, esse painel é totalmente simétrico. Então, é você procurar essas informações aqui, desse lado, tudo devidamente sinalizado, 1, 2, 3, mais e menos, RST, para que você possa respeitar e seguir esse padrão. É o mesmo padrão do que do desse lado de cá. Totalmente simétrico. Tá? Combinado? Já vou deixar o nosso varivoltzinho ligado, que você sabe que nada mais é do que um varivolt alimentando uma fonte retificadora. Vamos se lembrar que naquela aula realizada lá, ele foi colocado na armadura da máquina de corrente contínua, só para mostrar a variação de velocidade pela tensão. Não é isso? Então, qual vai ser o nosso primeiro passo? Via CEMIG, uma LT trazendo energia para a barra da usina. Porque eu tenho que ter a CEMIG para poder comparar e jogar a máquina na barra. Tá? Então, vocês vão perceber que eu vou escolher cabos. Não vai ser qualquer um aqui, não. São cabos especiais, tá? Que nós vamos escolher, porque eu não quero cabo saindo no meio da minha aula e me deixando na mão. Tá? Então, vamos por aqui, acho que vai. Olha só. Identifiquei 220 trifase 60 Hz aqui no painel. R, ou fase 1, chegando aqui na barra de entrada da concessionária. Tá? Da usina. L2, né? No ponto 2 de entrada da usina. L3, no ponto 3 de entrada da usina. Ou seja, uma LT, uma linha de transmissão, trazendo energia da CEMIG para a sua usina, para a nossa. Tá? Evidentemente, ó, quem está aqui do lado, você não vai perder uma chance dessa. A CEMIG está chegando, então vamos aferir a sequência de fase. Lógico, já está aí do lado mesmo. Não perca essa chance não. Isso. Olha só, né? Então, esse aqui, ó, R, esse aqui S, e esse aqui T, esse aqui T. Professor, como que funciona esse... O sequencímetro é um circuitinho resistivo capacitivo. Só você desmontar aqui. A gente vai visualizar... Não, fala visualização, que ele vai girar... Não, lembra? É um LED ligado é o LED, no vetor. Né? Ah, tá. Acende um ou outro. Beleza. Por isso que eu trabalho com par. Beleza. Porque você vai comparar esse com o da máquina. Beleza, tá? ok. Beleza? Como eu falei, teste etapa por etapa. Depois de tiver tudo ligado, você vai ter muito fio. Tá? Então, vamos ver. Liga aqui, chegando no painel. A fonte que nós escolhemos aqui, então, testando, CEMIG chegando na barra. Vamos ligar de novo? Lembra que eu falei que esse instrumento é sensível, ele é delicado, ele trabalha por vibração, por ressonância? Então, olha só, olha a lâmina viva, olha que coisa mais lindinha, olha lá, 60 Hz. Observe que as lâminas do lado vibram um pouquinho também, claro, né? Porque a onda faz isso, né? A crista pega a lâmina de 60 Hz. Né? E as lâminas do lado já pegam esse amortecimento da componente ondulatória. É espetacular e muito preciso esse equipamento. Voltímetro, né? Tensão CEMIG, frequência CEMIG, sequência de fase CEMIG, ou seja, barramento energizado. Beleza? Então, primeira etapa, show de bola. Ok? Show? Muito bom. Vamos agora preparar para fazer a ligação da máquina síncrona. Em alguns momentos, em alguns estágios. Primeiro estágio, vamos acionar o seu órgão primário, o seu regulador de velocidade, a sua potência mecânica. Lembrando da aula ali, saindo do nosso varivoltzinho, um terminal positivo, indo direto aonde? Na armadura da máquina de corrente contínua. Esse, inclusive, tem interpolo e compensador. É mais uma aula que tinha que ser feito antes, senão isso aqui ia ficar sem entendimento, tá? Mas, como nós já fizemos isso, ó lá, interpolo e compensador, GA, GB, HB, aqui, ó, alimentação direta de uma tensão contínua variável na armadura da máquina CC. Por quê?
Porque a velocidade de um motor de corrente contínua é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre a armadura. Ninguém melhor para mostrar isso aqui, abrir e fechar a comporta. Vocês vão ver o funcionamento. Show, show, feito sob medida. Tá? Só que essa máquina não funciona sem quem? O nosso circuito de campo. Ah é? Então vamos arrumar uma fonte para ele? Vamos. Então, saindo aí do nosso diodão, identificar a saída com diodo no painel, observando a etiqueta, é logo essa primeira aqui, ó. Então, terminal positivo. Vai dar comprimento? Não, né? Não vai dar. Ah, já vi, tá me esperando. Ó, um condutor com duas garras. Será por quê, gente? Olha lá. No reostato. Ah, mas o campo da máquina de corrente contínua também precisa de reostato? Claro, eu chamei de fiel escudeiro, lembram? É o reostato que está onde? No campo de derivação da máquina CC. Então, ó, um condutor em garra, bem fechado, porque tudo que nós não queremos é que esse circuito de campo abra durante a aula, né? Senão vai disparar e vai avacalhar geral. Então, ó, saindo daqui, com o maior cuidado do mundo, um cabo com garra na ponta, eu venho aqui e vou sair do ponto de alimentação do painel, por baixo da bancada, para que os meus movimentos aqui não interfiram, tá? Então, sai do terminal positivo do painel e foi no reostato da máquina de corrente contínua. Ah, é? Então, agora, eu vou vir do reostato da máquina de corrente contínua e vou aonde? E vou no seu circuito de campo. Terminais CD, como você conhece bem, olha lá. E o retorno aqui, que às vezes é o mais traumático, olha só, já que corrente muito pequenininha, um condutor grande, flexível, eu venho aqui, de novo, garra, estão vendo? Garra, eu não quero esse cabo saindo, e para não apresentar problema nenhum durante a aula, vamos dar uma volta aqui, deixar bem escondidinho, e vou lá, conecto no terminal negativo da nossa fonte de alimentação. Isso. Se Deus quiser. Ele quer, ele é pai. Ó. Joinha? Se você lembrar, é exatamente a aula que fizemos lá. O varivoltzinho direto na armadura e o vão tensão contínua variável. Lembra que foi lá para o painel também? Aonde? Um reostato. Lá tinha inclusive um perímetrozinho no campo. Inclusive, aqui nem precisei. Vamos testar para ver se está ok. Como a gente está fazendo sempre. Então vamos lá. Energiza todo mundo. Para que o reostato no circuito de campo? Para limitar um pouco a corrente. Eu nem vou, da máquina de corrente contínua, né? Isso. Nem vou mexer nele, Fred. Eu coloquei uma posição intermediária, lembra? Para a máquina CC não ficar nem pesada nem leve. Para que eu possa ter um bom controle de velocidade aqui sem interferência. Boa pergunta. Quem entra primeiro na máquina de corrente contínua, campo ou armadura? Campo. É aquele meu amigo, lembra? Festeiro. Primeiro que chega, último que sai. Energizado aqui. Então vamos ver se o comportamento daqui agora vai ser aquele que nós queremos. Turbina fechada. Não escoa água. Não tem giro. Se eu começar a abrir comporta, bom, aí está o problema. Tem que ligar o variador. Ah, mas se não ligar a fonte aqui não vai ter jeito, né, gente? Olha lá. Tá vendo? Se o campo não estiver presente, ela não gira? É. Olha que coisa mais gracinha. Abrir um pouquinho a comporta, um pouquinho de água, um pouquinho de velocidade. Se eu abrir mais a comporta, mais água, mais velocidade. Se eu abrir mais a comporta, mais água, mais velocidade, tá? Se essa máquina síncrona tivesse já funcionando e levemente excitada, eu poderia começar a medir a frequência dessa tensão, né? Por isso é que o primeiro passo, lembra da teoria? Você pega a ficha de sincronização, conecta terminais da máquina, né? E já excita levemente o campo da máquina síncrona. Como nós estamos aqui etapa por etapa. Outra coisa interessante, olha quem está aqui, um tacômetro analógico. Por quê? Eu quero apenas uma ordem de grandeza de velocidade. Por qual razão, gente? Porque esse frequencímetro, ele é muito sensível.
E a bobina de frequência dele também opera com tensão. E no início da aula, do ensaio, a tensão vai estar baixa na máquina 5. Então talvez ele vibre muito tênue, de uma maneira muito tênue. Então, alguém vai ficar, talvez você fazer diferente, o tacômetro voltado para mim, para eu acompanhar aquela velocidade ali, ó. Porque até mais ou menos 500, 600, 1000, eu vou por aqui, ó. 1600, 1700, para ter uma ideia, senão pode passar a frequência para ir para cá e eu não perceber. Só por isso. Tá legal? Então, testado, está perfeito o nosso regulador de velocidade. Tá? Abrir e fechar com porta. Isso que de fato interessa. Legal? Joia. Tá? Agora vamos começar a preparar para ligar a máquina 5. Só que antes, porém, tem um detalhe. Lembra dos campos? A máquina 5 também tem um. A cara dele. F, field, em inglês. Mesma fonte, o que eu vou fazer? Y. Olha só. Coisa bem de mineiro, né? Y. Saindo em paralelo da mesma fonte que alimentou o campo da máquina de corrente contínua. Vou no reostato. Tá? Aquele reostato nosso lá do diagrama. Vou sair dele. Vou direto no amperímetro. Qual o amperímetro? O amperímetro daqui para quê? Para acompanhar a corrente do campo da máquina síncrona. Que aliás, olha só, excitatriz 0,9 ampere. Então, o instrumento tem corrente contínua, a escala de 1,2. Exatamente para monitorar essa variação de corrente de excitação. Tá? Sair do amperímetro, aí sim, vamos no campo da máquina síncrona. Vocês vão perceber que ao longo dos anos, décadas que eu estou aqui, eu fui desenvolvendo algumas habilidades para evitar fio pendurado. Você pode imaginar... Isso, essa é a máxima, isso mesmo. Você pode perceber que eu já sofri muito com o cabo abrindo aqui, saindo no meio da minha aula, né? Então, percebe que eu estou cheio de pequenos truques aqui. Então, uma dúvida, professor. A gente sabe que a gente tem que ter em mente a corrente de campo normal para você pensar na máquina sobreexcitada ou subexcitada. Na placa, a gente vai ter sempre a corrente máxima? Máxima. Nesse momento, eu não tenho a menor ideia de qual que é a normal. A corrente normal dessa máquina. Ok. Essa é a corrente máxima dela. E aquele relé que a gente conversava, ele é preparado para quê? Para atuar se a corrente ficar no máximo de 10% desse valor. Se são 900 mA, quando chega em 90 mA, ele interrompe, não subexcita mais. Por quê? Para evitar o ângulo de escape. Mesmo que a corrente não esteja nem próximo da corrente nominal, para colocar a máquina em sobrecarga de reativo, não. O problema dele agora é o onde carga. Ok? Essa é a corrente máxima, sempre. Tá? Então, olha bem, saímos da fonte, reostato, amperímetro, campo. Agora é fechar o circuito, né? E aí, mais uma vez, mais uma técnicazinha aqui usada por mim, desenvolvida ao longo dos anos. Eu ia pegar um cabo aqui, ó, e ia ficar pendurado, literalmente, para ir lá no terminal negativo. Olha, você pode jogar no mesmo negativo ali, né? Exatamente, exatamente. Está aqui do lado. Está aqui do ladinho. Né? Ou seja, voltou lá. Como nós testamos o regulador de velocidade, vamos testar o regulador de tensão agora. Corrente no seu valor mínimo possível, você vem aqui, ó, e ao atuar nele, você está variando quem? A corrente de estação. Vamos lá? Se varia a corrente de estação, varia quem? A força magnetomotriz do rotor, que varia o fluxo rotor, que varia o EF. Atenção, que nós vamos acompanhar aqui, no voltímetro da máquina. Para começar, uma leve excitação. Então, você vem aqui e deixa na mínima corrente de campo possível. Então, espetacular. Regulador de velocidade perfeitamente. Regulador de tensão tão bom quanto. Excelente. Não vendo? Sem pressa. Testa tudo direitinho, passo a passo, para que não sejamos pegos aí, né? Nesse primeiro momento, você não quer ver a tensão que ela tá aqui jogando, né? Não tá nem girando, né? Porque não tá nem... Não, quando você colocar ela para girar... Você só vai testar se ela vai girar, beleza, né? A princípio. Não, nós vamos testamos os reguladores. Beleza. Tá? Nós vamos preparar para colocar ela na barra. Tá? Bom, feito isso, vamos trazer a alimentação da máquina para o painel. Eu posso conectar tanto aqui quanto aqui. Dá no mesmo. Mesma coisa, por uma questão até de proximidade, né? Como eu disse, a diferença aqui entre o diagrama trifilar da aula e esse é a presença do watímetro, que, insisto, ele não faz parte do painel de paralelismo. Ele vai estar ligado na máquina, para verificar o comportamento da máquina, porque eu entendo que ninguém melhor do que um watímetro para mostrar
a relação absurda que há entre potência mecânica e potência ativa. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair desta fase e vou aonde? E vou lá na bobina de corrente do meu ativo. Pronto. Né? Saí dela, larga disso. Estou fazendo anotação. Tá. Saí dela e vou para onde? E vou para a fase do painel. Igualzinho ao cilindro que você viu. A única diferença é que aqui eu entrei com quem? Com o meu ativo. Agora eu posso passar direto, né? Sim. Eu pego uma fase da máquina, aquele mesmo cuidado, já vou aonde, por exemplo? Aqui, direto, no ponto de conexão, como fizemos com o CEMIG, tá? E a outra fase, a mesma coisa, no ponto de conexão, direto. Prontinho. Ó, só que você já percebeu uma coisa interessante. Na hora que a CEMIG chegou aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o sequencímetro na CEMIG. Por que não? Sequencímetro na máquina. Então, ó, mesma coisa. Chegou aqui na R. Chegou aqui na S. Chegou aqui na T. Coisa pra caramba. Tá interessante, né? Tá ficando robusto em termos de configuração. Tá? Tá pronto? Não. E as lâmpadas? Vão ligar como eu propus para vocês o diagrama trifilar. Lâmpada 1, por exemplo. perdão. CEMIG com quem? Com R da máquina? Claro. Então, se essa lâmpada 1 acender, significa o quê? Que existe corrente, circulação entre as duas fases. Não liga, não. Vai ser um curto. Mas não é importante a gente testar primeiro o sequencímetro antes de... Você vai ver. Eles porque trabalham simultaneamente, né? É porque sem a ficha ali não vai dar nada, mesmo sem te ligar desse jeito, né? Lâmpada 2. Olha bem, vamos lá. Você vai ver que eu estou ligando para que eles trabalhem juntos, um ajuda o outro. Lâmpada 2. S CEMIG. Acabaram os pequeninos. Acabou. Só na hora. S máquina. S CEMIG, S máquina, ou seja, se a lâmpada 2 acender é porque existe um DDP entre as fases S. Não liga não, que vai ser curto. Lâmpada 3, T, CEMIG. É porque senão você... Já acabou tudo? Acabou tudo. Ué, fizeram bobagem? T, CEMIG, T máquina. Beleza? Se acender, porque tem DDP, não liga não. Tudo pronto? Não. Vatinho também tem bobina de tensão, né? R com E. Eu vou colocar aqui porque aquela torre de Babel eu não gosto, é o mesmo ponto. Tá? S. É ficha. Agora sim, né? Agora parece que a coisa tá legal. É que história, você chega aqui, encontra a ligação dessa pronta, não tem o menor sentido. Né? Porque você joga a aula, no meu pode ver, compromete o entendimento da aula como um todo. Legal? Beleza? Perguntas? Tá tudo montado. Lâmpadas têm que estar todas apagadas, só para confirmar. Na hora de entrar. Na hora de entrar. Enquanto eu não fechar essa chave, duas coisas. A máquina estará fora da barra. E em funcionamento singelo, ou seja, qualquer mexida aqui ou aqui varia tudo. Na hora que eu fechar essa chave... Pode mexer em nada. Na hora que eu fechar essa chave, a máquina está flutuando na barra. E mesmo que eu mexa aqui, tensão e frequência não vão variar mais. Eu poderia até tirar essa ficha daqui e jogar para cá. Legal? Beleza? Vamos começar então? De certa forma, ele já está interagindo.
interagindo assim com a barra, porque entre elas tem a lâmpada. Sim. Legal? Ok? Vamos lá então? Primeiro passo, eu vou apagar essa luminária do meio para dar um efeito visual melhor, para acompanhar essas lampadinhas aí. Fiquem só atentos com um pouquinho de mais atenção no frequencímetro, tá? A vibração ela pode ficar. E já tem umas. Vamos lá. Primeiro passo, É reflexo. trazer. Diga. Não. Primeiro passo, trazer a barra, a CEMIG, para a usina. Por que as lâmpadas acenderam? Porque tá sem a ficha. Lógico, tem tensão na barra. E não tem na máquina, então tem DDP. Tentar ligar aquilo ali é um curto trifásico pleno. Se você queria testar seu comparado, seu negócio lá, esse é o momento. Só que não me chama para ver, não. Não, eu acho que a gente vai ter uma... Não é não. Tá certo? Não faremos isso não. Beleza? Combinado? Droga. Primeiro passo, supervisora, ficha de sincronização. O que ela está acabando de fazer, gente? Única e exclusivamente conectamos os terminais de uma máquina que está completamente desligada aos instrumentos do painel. Que vão fazer o quê? Apenas aferir as condições de paralelismo. Não é função de voltímetro duplo, frequencímetro duplo, lâmpada incandescente, ficar observando o fluxo de potência, máquina CEMIG, não. Eles estão ali para ajustar com entrada suave, tá? E, como nós comentamos, nesse primeiro passo, além de você colocar a ficha, o que você faz? Você excita levemente o campo. A máquina está parada, beleza. Você excita para quê? Porque você precisa ter uma pequeniníssima tensão para acompanhar a frequência dela. Ela não tem tensão, claro, o motor está parado. Tá? Ok? Segundo passo. O que é isso aqui, gente? Potência mecânica. Ah, olha como é que a turbina está. Porta Fechado. Tem água? Não. Então vamos começar a abrir com porta? Vamos. Começar a abrir com porta. Quanto mais abertura, mais água, mais vazão, mais giro. Mais água, mais vazão, mais giro. Olha lá. Eu vou por aqui, olha bem. Você percebe que é difícil você enxergar. Não tá dando pra ver, né, não? A tensão é muito pequenininha. Então até mais ou menos 1700 eu vou por ali. Só que eu não vou nem continuar. Por quê? Tá, sequência de fase tá Eu errada. pedi a vocês para me lembrarem, ô Marcos, liga o trem errado, Já ligou. para a gente confiar no instrumental. Pedidas, Fred. É confiar na medição, é confiar no instrumento e no seu taco, né? Evidentemente, é um binômio. Você tem que ter uma boa lastro conceitual e você tem que ter a credibilidade da instrumentação. O que ele está dizendo para você escancaradamente? Olha o sequencímetro da CEMIG, olha o da máquina, nem continua. Só que, como nós ligamos a lâmpada de uma maneira bem interessante aqui, ó. Não estão piscando simultaneamente, claro. É com essa, bate essa com essa, está fora de sequência lá. Apaga uma, acende, apaga outra, acende, apaga outra, acende. Por quê? Está fora de sequência. Não há o que fazer, gente. Não há o que fazer. A única coisa a ser feita é isso aqui. Ó, professor, quais são os problemas de aumentar? Não entendi. Quais são os problemas? Sequência invertida? É. Curto. Entendi. Se você fechar, vai ser um curto. Mas é diferente Tá? potencial entre todos. Não, gente, não. É aquela história. Como é que você corrige? Não dá para corrigir sequência da CEMIG. Você vem e corrige na máquina. Campo girante. Primeiro mês de aula. Como inverter o campo magnético girante de uma máquina CA trifásica? Inverte duas duas fases. fases quaisquer. Olha bem, eu não vou inverter essa fase porque essa está passando a bobina perímetro batido. Quero deixá-la mais ou menos estável. Vou inverter essas duas aqui, olha para cá, por favor. Ó. Ó. Pam, 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 pam. Aí eu corrijo a besteira que eu fiz. Dessa vez o senhor ligou de propósito pra gente ver esse efeito? Propósito, Foi, né? gente. Eu falei com vocês para me lembrar, Sim, lembra? mas E o senhor vocês não lembrou. lembraram, mas eu lembrei, olha lá. Né? Agora, beleza. Vamos começar tudo de novo. Sem pressa, gente. Pressa aqui não rola. Tá? Então, isso. Agora eu vou tentar achar uma velocidade, porque agora deverá... Qual velocidade que o senhor coloca? Me desculpa, Até qual velocidade? mais ou menos 1.700 eu vou por ali. Ah, aqui, tá? ó. Beleza. Porque eu não consigo enxergar ali, porque a tensão vai estar muito
baixo, tá? Tá. 1.000, 1.200, 1.400, 1.500. Já dá pra ver, ó, sequenciando com semi, sequenciando com máquina. E ó, as lâmpadas, simultaneamente, tá? 1.700. Tá vendo ela passando aqui bem suavezinha? Tá um pouco pra cima. Isso. Tá depois de 60 Vou Hz. colocar um pouco acima de 60, gente. Porque se essa chave está aberta, ela tem funcionamento singelo. Então, na hora que eu aumentar a tensão, como essa tensão contraria a sua causa de Faraday, que é quem? Que é giro. É natural que a máquina perca um pouco de velocidade. Vamos ver isso? Frequência, velocidade, olha lá, está mais ou menos 62,5. Mas a tensão está baixa demais. O que eu vou fazer? Vou excitar. Corrente de campo crescer, força, fluxo, tensão. Vamos acompanhar? Ouçam até a máquina realmente perder um pouquinho de velocidade. A frequência começar quase a ajustar por si só. Ó, a corrente crescendo, tensão junto. Ó. Corrente crescendo, tensão junto. Frequência tá caindo. Lógico. É funcionamento singelo. Olha lá. 61,5. Lâmpadas piscando ainda muito depressa. Aí é aquele momento, lembra do ajuste fino? Quanto mais as lâmpadas piscarem mais depressa, mau sinal. Frequências muito distantes. Quanto mais lentamente piscarem, ótimo sinal. Frequência mais próxima. Aqui agora é que vem aquele toque suave. Aqui é um toque sutil. Como eu vou mexer numa máquina, ao meu modo operante, eu tive uma usina na minha mão, de médio porte, em Santa Bárbara. É um barato. Foi um momento de engenheiro da minha vida. Tá? Então você mexe algumas toneladas de eixo. Dá um toque, olha lá, 61,5. Vou dar um toque e vou soltar. Por quê? Eu vou deixar a máquina absorver. Porque se eu continuar mexendo, eu não consigo ver, nada responde instantaneamente. Quanto mais aproximar, mais lentamente. Você abriu com porta, né, professor? Hein? Você abriu com porta, ou E deu fechou? uma fechadinha. Deu uma que ela tava fechadinha, elevada. né? Continua elevada, 61, 60,5. Outro fiozinho de cabelo. Já está no 60,5. Já piscando mais lento ainda. Ô Marcos, você consegue melhorar? Vou tentar. Porque quanto mais lentamente piscar, melhor. Lâmpada acesa, liga não. Vai ser fogo, girante. Lâmpada apagada, se fecha. Ausência de corrente de circulação na malha. Outro toquezinho de fio de cabelo. Ó, mais lento. Mais lento. Deixa eu ver se eu consigo melhor ainda. Tá vendo? Foi muito. Demais. É difícil regular a frequência. Vou voltar. E quando a máquina vai aquecendo, vai dando uma diferença também, né, professor? Ou nem tanta? Na hora de apagar eu vou fechar, tá? Esse é o momento. Acendeu não. Apagar eu vou fechar. Deu uma Tá balançadinha, tá vendo? Antigamente as bancadas eram de concreto. Às vezes quando você entra fora, a máquina balança, ela oscila porque ela tá fora. A seringa puxa. A bancada sendo assim, ela mostra isso. Olha lá, 5, olha a potência, gente. Zero. O que representa essa potência mecânica que agora é uma potência mecânica que é a conta exata para a máquina girar 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, ventilação e atrito? Não está sobrando potência para nada. Forneceu o quê? Mas não está faltando potência mecânica para nada. Consumir por quê? Está equilibrada. O que representa a potência elétrica que então a conta para trabalhar com a mesma tensão da concessionária e suprir sua perda para o efeito Joule? Consumir por quê? Não precisa. Fornecer o quê? Não está sobrando. Perfeitamente equilibrado. Agora vamos lá. Fluxo de potência máquina semi, zero. Conjugado líquido, zero. O que eu faço a partir desse estado? Qual? Flutuação. Para a máquina operar com motor com gerador, mexo aonde? A partir do estado de flutuação, para fazer a máquina operar com motor ou com gerador, mexo aonde? Diminuir potência mecânica. É. Se você abrir com porta, você joga mais potência mecânica. Gerador. A tendência da máquina é acelerar. Mas está na CEMIG. Oh, acelera não, amigo. Mas o que eu faço com esse excesso de potência? Joga para mim, em forma de energia elétrica. Olha isso. Olha isso.
nessa Esse é frenante. na condição de motor, a máquina de corrente contínua tá vendo a máquina assim como uma carga, né? Não, Agora ela tá... vamos espetar. Como é que a máquina está na barra? Flutuando? Como é que ela sai da barra? Flutuando. Como é que eu vejo? Ó, tem essa aqui, olha isso. Olha que suavidade. Que isso, velho? Sem porrada nenhuma. Você faz o que agora? Você exercita. O circuito de tensão não poderia mexer em hipótese alguma, né? Vamos mexer na semana que vem na curva inversa. Que é pra mexer em sobreexcitada, subexcitada, né? É pra mexer nessa... Ok. Quer dizer, é o que eu falo. Essa aula é para você degustar. É uma aula para você degustar. Você não fez nada parecido com essa aula até agora e nem fará. E nem fará. Por isso que eu falei, esse laboratório aqui, gente, para a finalidade, a qual ele se destina, é disparado o melhor do IPUC para ser laboratório da disciplina afim. Ah, porque você trabalha deste jeito no usina, deste jeito. Isso eu posso te afirmar, categoricamente. Ah, isso é uma receitinha de bolo. Tomara que se a parte automatizada falhar, você, operador, saiba fazer o bolo. Porque senão você queima o bolo, queima a cozinha, queima o apartamento, queima tudo. Tá? Professor, a gente vai chegar a colocar mais de uma máquina ainda? Ou não é? vai dar tempo de colocar outra máquina síncrona? Semana que vem curva inversa. Vocês vão fazer isso agora. Ah, não, mas a gente vai colocar a curva em V com duas máquinas? Não.